Alessa Castro Ribeiro, admissão 20/3/2023, Tá que assim, errado. que já é isso que eu ia falar, que é uma readmissão da readmissão da readmissão. Reinternadaça. A admissão dela é dia 22 de agosto de 2022. Ela ficou em observação, Olha! ficou em observação num primeiro Sabia. momento, teve alta e agora foi internada de Foi. vez. Internei novamente. Internou de vez, é ótimo. Profissão fisioterapeuta, especialidade de pediatria e neonatologia e alergia a tapotagem SMV. Isso aí, gente. Obrigado por isso. Por quê? Me fala, por quê? Um de cada vez, Olha- não tenha pressa em discorrer sobre. Acho que vocês já escutaram muito eu falar isso. A Porque Bia, no eu acho bem-estar que... falou que pode fazer tapotagem, velho. Ah, então... Você lembra daquela médica ensinando? Não é tapotagem, é capotagem. Você não capota? Vai capotar. Tem que capotar, pô. Ai, Não, cara. capotar parece que vai dar um rodo no paciente. O paciente vai sair quando você vai dar um rodão. Às vezes é capotagem mesmo, né? Porque Nossa. É. Eu falar que a Bia não aguenta mais eu falar isso, mas A Marinês conta daquele enfermeiro lá, lembra que dava uns tapão nas costas do paciente? a Bia me falou, eu nunca tinha visto, que tapotava paciente pequenininho com 3 dedos, né, Bia? Sim. Dígito percussão. Gente. É esse o nome, né? ou então com aquele diafragmazinho, que era assim, ó, que era uma varinha com um Aff, diafragma na Maria. ponta. Pata de doguinho percussão. É só assim, ó. Então, eu sempre gosto de contar uma história, sabe? Quando perguntou, né, qual que era a minha alergia, na hora eu falei isso, mas sempre que eu quero me posicionar com relação a esses dois temas, é o seguinte. Conforme eu fui estudando, né, durante a profissão, eu fui vendo que, por mais que eu estudasse, por mais que eu me atualizasse, sempre tinha alguém capotando, né? E utilizando a SMV para desmamar a paciente. E eu gosto muito de estudar, né? Gosto de me aprimorar sempre, de atualizar. Mas eu nunca achava cursos, nunca achava oportunidades mesmo de aprender, de entender o que tinha na literatura sobre esses temas, sabe? E aí eu comecei a fazer isso por mim mesma, quando eu entendi como fazia, a forma que fazia, né, e tudo mais. Porque, por exemplo, lá em Ribeirão, a gente não tinha nada de padronização. Então, eu atendi, eu e a Ana Lu, a gente tinha porque a gente trocava muito, né? Mas o físio da manhã, na UTI, fazia uma coisa, da tarde fazia outra completamente diferente. E eu ficava me questionando, né, o quanto que isso não prejudica o paciente. Porque é uma conduta tão destoante, tão diferente uma da outra, que isso leva a desfechos negativos, né? Sim. Aumenta o tempo de internação, aquilo que a gente conversou na nossa live, né? Então, eu comecei a procurar evidência científica, né? Meus alunos falam, nossa, professora, não aguento mais você falar de evidência científica sobre isso, né? Sobre o porquê que a gente tinha que utilizar ou não tinha que utilizar. E vem disso, né? Assim, demonstrar que hoje a gente tem várias outras técnicas que a gente pode utilizar, né, que a gente não precisa utilizar a tapotagem, porque a tapotagem está relacionada a muitos efeitos adversos na criança. Quanto menor ainda, pior, né? Exatamente. Já tá evangelizando. Gente. Então, assim, e é muitos efeitos adversos mesmo. Se você pensar na população neonatal, né, tem trabalhos que falam associado a risco de hemorragia periintraventricular. Olha o impacto que isso tem para essa criança depois, né? Depois não, pensando no hoje também, né? Sim. E então a gente tem muitas outras alternativas para a gente utilizar para fazer a mesma função que a gente teria, né? Cite uma, então. Quer falar é fácil, que tem outras. Aí é igual a pergunta na prova. Agora eu vou fazer a pergunta que eu ouço. É igual a pergunta na prova que a professora fala, né? Diga o porquê e cite uma. E a pergunta que eu ouço. Se essas técnicas não funcionam, eu vou fazer o quê? É o que eu mais ouço. Então, a tapotagem, ela é uma técnica dentro de todo o acervo de técnicas que a gente tem para fisioterapia pé-de-neo, né? Então, a gente tem a filenta, a gente tem expiração lenta e prolongada. A expiração lenta e prolongada, por exemplo, é uma técnica que os últimos trabalhos mostram que ela tem, né, com relação a desfechos, ela tem pontos muito positivos com pacientes de bronquiolite viral aguda, por exemplo, né, os leve e moderados.
A literatura ainda não recomenda fisioterapia para pacientes com bronquiolite grave, né? Enfim. Mas, então, expiração lenta e prolongada é uma técnica que... Deixa eu ver como eu falo, né? Mas, assim, muitos profissionais não conhecem. Sim, verdade. Não conhecem, não sabem do que se trata essa técnica. E a gente tem muitos trabalhos, né, que mostram os benefícios, né, quando compara vibrocompressão, tapotagem, inspiração lenta e prolongada. É como você comparar, né, coisas que não se compara mais. Sim. Enfim, a gente vê que com a inspiração lenta e prolongada, eu falo que é a queridinha, né, do momento. Pode ser que daqui a 5 anos ela tenha outra, mas dentro das técnicas atuais, é uma das técnicas que a gente tem mais evidência científica sobre a sua eficácia. Outra coisa é que a gente ainda tem trabalhos metodologicamente muito ruins, né? Porque fazer trabalho em pediatria e neonatologia é muito difícil. Não é à toa que tem tanto trabalho cheio de viés que defende tapotagem. Muito. E você vai pra metodologia e você fala, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não prova nada, velho. Exatamente. Que analisa coisas tão, né, diferentes. E SMV, eu falo que quando eu fiz aprimoramento em 2010, né, que eu falei, 2010, eu utilizava o SMV, porque a minha supervisora me ensinava que eu desmamava utilizando o SMV. Né? Então, eu acreditava fielmente naquilo. Quando eu comecei a trabalhar, né, que eu saí da supervisão e eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que, na prática ali, né, dentro dos meus atendimentos, o paciente ele ficava pior quando eu colocava ele em SMV. E eu comecei a estudar para tentar entender o porquê que ele ficava pior, principalmente em NEO, né? E também, né, hoje a gente já tem isso muito bem fechado na literatura que, se você comparar AC, assisto controlada, com SMV, seja pressão, volume, enfim, a gente tem uma melhor sincronia, uma melhor... com relação a desfechos também, né? No AC do que no SMV. Então, por que a gente vai usar SMV? Sim. Mas aí a gente associa a pressão de suporte. Tá bom, mas mesmo associada à pressão de suporte, os trabalhos mostram que o AC é superior em sincronia, em menor tempo de intubação, menor tempo de estadia na UTI. São 2 vilões, né? Exatamente. Primeiro, a janela de tempo fixa do modo, que te possibilita aquela janela de apneia, que é horrorosa, que na lógica do SMV ela faz sentido, porque ela fica esperando o paciente, mas se o paciente não entra... Eu falo que faz sentido, né, Guto? Porque anterior ao SMV tinha o IMV. Sim. Quando você vê o IMV, você fala, Senhor amado. O SMV não é o pior dos problemas, né? Não, porque o SMV ele vem uma tentativa de melhorar o IMV. Sim. Aí você fala, puta, é legal, porque é sincronizado. Mas quando você vai ver o fundamento da modalidade, não faz sentido. Mas o fator mais grave que eu considero, talvez, no SMV, são as diferentes formas de ciclagem. Então, você acaba desrespeitando o tempo neural quando você está num ciclo assistido. Os trabalhos falam isso, né? Que isso deixa uma bagunça no drive respiratório do bebê, né? Ele não sabe que hora que ele que hora que ele vai ser ajudado, a hora que ele não vai ser ajudado. Então, você faz muita sincronia de ciclagem, principalmente. É um problemaço. E se você parar e olhar a tela, respiração, você começa a ver. Principalmente na NEL, isso, cara, é muito... Porque no adulto não dá pra perceber isso no SMV. Mas na NEL, você vai lá e olha... Aí você vê o tempo inspiratório da que entrou assisto controlada. Sim. E você olha o tempo inspiratório da que entrou pressão de suporte. Às vezes, a espontânea é metade do tempo inspiratório da assisto controlada. Sim. Porque a criança literalmente só dá uma suspiradinha assim. Sim. Então ela não mantém aquela inspiração. É muito comum ver na ANEL também SMV a volume. E aí o cara programou o volume. E o que você olha na tela? Você vê lá que a pressão na hora que entrou assisto controlada com volume, a pressão é muito maior do que a pressão que deixaram de suporte para respiração espontânea. Sim. Porque ela fala assim, não, porque não posso pôr muito alto suporte. Não, mas você não tá entendendo que o pulmão dessa criança tá ruim, que para entrar esse volume que você programou, tá entrando muita pressão. Então, na espontânea, você tem que chegar pelo menos perto ou igual daquilo. Desastre, e aí a criança começa a piorar, as pessoas não entendem. Falam assim, gente, é porque você tá dando muito num tempo e no outro você não dá nada. E numa época vamos fazer assim, ele tá brigando, vamos sedar. E aí você... Aí eu quero morrer. E aí você termina de fazer lesão diafragmática, pô. Nossa, porque só pra corrigir um erro seu, o que você faz? Fode. Você vai lá e erra de novo. Eu falo que quando fala assim, vamos sedar, é porque realmente você não sabe o que você tá fazendo, né? Porque assim, esse negócio de, tá brigando muito, vamos sedar, em casos extremos, né?
que, sei lá, tá com broncoespasmo que não tá conseguindo corrigir, alguma coisa assim. Ou quando a demanda, o que você entregaria pro paciente acaba sendo nocivo pro alvéolo devido ao momento inflamatório do pulmão. É isso que eu comento com os alunos, né? Eu acho que assim, numa época onde não existia ventilação de respaldo, o SMV era uma alternativa para assegurar o profissional. Até porque tinha muito aparelho que nem tinha o modo PSV. Não. O PSV ele surgia quando você tirava a frequência do SMV. E em alguns equipamentos a frequência mínima era 1. Era 2. 1, 2. Era tipo, Nem zerava, você não zerava né? tudo, você tirava quase Inter tudo. Plus, Inter 5. Você tem que passar para SMV e zerar a frequência. Né? Depois que surgiu o PSV. O SMV mesmo, lá no passado, a pressão de suporte não existia. Não. Ela era uma Foi ventilação depois. espontânea Era livre. espontânea. Foi né? depois que Espontânea. veio, não, agora a gente vai ajudar, tem o suporte na espontânea e vai ficar melhor. Tanto que era SMV mais Pressão de PSV. suporte. Tipo, né? Porque é pra falar que tem o PSV, Sim, a pressão de sim. suporte nesse SMV. Sim. Né? Mas hoje com ventilação de respaldo ou backup ventilatório, cara, mas se o paciente fizer apneia, o equipamento ele garante que o paciente vai, a Desde que ventilação vai ser você mantida. deixe programado isso, né, Guto? também. Porque hoje, por exemplo, eu achei um ventilador lá na maternidade com um alarme de pressão de 64. Olha que tranquilo. Suave. Olha que de boa. Olha que Olha que maravilhoso. olha que vontade de, Mas não de é perder bom, o réu primário. porque não vai alarmar. Não é bom? É justamente isso. Sabe que tipo de comportamento é esse? É aquela frase que eu odeio. No meu plantão, não. No meu plantão, ventilador não alarma. No meu plantão, não... Meu plantão, não. Meu plantão não tem dor de cabeça. Mano, se você não quer trabalhar, fica Vai em embora. casa, tio. É. Você tá no lugar errado, tá Concordo ligado? plenamente. É óbvio que assim, no seu plantão não, as coisas não vão acontecer se você se antecipar a elas. Agora, isso não quer dizer que eventualmente uma coisa não possa acontecer e você não tem que intervir. Né? Que foi? Tá Não? puto? O cara que deu uma estribuchada aí, Eu falei mano. assim, mano, olha o que esse moleque tá falando, tá louco, mentira. Gordo desgraçado. Que esse cara... Cala a boca, Eu mano. achei que a Bia tinha Aí o Ivis falou assim, cala a boca, no meu plantão não. No meu podcast, não. Não, mas é isso. Eu queria discutir um pouco de tapotagem, né? Vamos só terminar esse MV. Você não gosta de tapotagem? Você sabe qual que é o Wi-Fi da minha casa, né? Tenho 2 Wi-Fi da minha casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a Sofia ficou internada, alguém quis tapotar ela? Ah, sim. Não só quis, como conseguiu. Sim. E tentaram fazer veninha SMV nela. Meu Deus. Assim, eu tenho alguns motivos pra ter surtado, assim. Guto, só da Sofia estar internada, você já tem todos os motivos. Mas eu tenho 3 redes de Wi-Fi em casa, uma delas eu não vou falar porque eu não quero ser processado. Mas depois, na hora que terminar, você vai me contar. Conto, pô. Não, só quando eu falar a senha, você já vai saber o que eu tô dizendo já. Uma delas é tapotagem, que tem a mesma senha dessa rede que eu não falo, que a senha não funciona. Ah, tá. Já imagina qualquer outro, né? E a senha, o que junta lá naquele sistema de unificação do Wi-Fi lá é SMV, a rede, e a senha é mata você. Porque aumenta a taxa de mortalidade. Aumenta. Então eu coloco isso. Aumenta a taxa de mortalidade e em NEO aumenta a incidência de displasia broncopulmonar. Olha aí. Em até 17 vezes. 17 vezes. Eu falo assim, pensei que você ia Juro. falar por cento. Não. 17 vezes, Pior mano. ainda. É pior ainda. Não, eu ia Não. falar 17%, lá, 17 vezes. 17 vezes. Aumenta. 1.700%, velho. Ruim. Tá louco, velho. Ruim. Aí, tipo, o que tem? Tem displasia? Paciente neonatal é displásico. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou refazer uma cena que a gente fez com o João Souza aqui. Então eu vou refazer e depois talvez eu junte essas 2 cenas. Se você ainda usa SMV, vai a merda. Beleza? Tem essa cena no episódio do João. Eu acho que eu vou juntar essas 2 cenas. Vai mesmo. Aí, ó. E aí no final coloca a Alessa, selo Alessa de vai mesmo. Né? Mas assim, só pra rediscutir um pouco a tapotagem, pessoal, técnicas percussivas ou técnicas vibratórias são técnicas que têm por objetivo estimular o tixotropismo. O que é o tixotropismo? É uma característica física, seu reino, beleza? Onde você pega uma substância viscosa e ao vibrar essa substância você diminui, Desloca. você aumenta a fluidez, né? Vamos tentar
simplificar. Você permite com que isso fique mais fluido, tá? Faz parte do que a gente chama de reologia. E o muco tem sua própria reologia. E é necessário que você atinja uma frequência mínima para que haja um impacto suficiente para que o muco fique mais fluido, que é em torno de 25 até 35 Hz. Mas a hora que você faz aquela dancinha que você fez antes de começar aqui, atinge. Mas porque minhas tetas balançam, entendeu? Porque se minhas tetas não balançar, você não só na ia. ressonância, vai na ressonância. Vai porque é um movimento... É porque o movimento em si não tem tanto hertz, mas a ressonância do movimento pega uns hertz bom aí. Até desacelerar o movimento, velho. Vai perpétuo, é uma onda assim, ó. E aí você precisa de 25 a 35 Hz. O que é Hertz? É tipo reino, entendeu? É uma unidade que fala... Desculpa, seu reino. Eu vou pra sempre falar que o nome dele é uma unidade de medida, velho. Pode falar. Hertz é vezes por segundo. Tá? Exato. Então, 25 até 35 vibrações por segundo. Tem um estudo de um grupo de pesquisa de Singapura, publicado em 2003, que fala que na percussão uma humana atinge em torno, os melhores lá do estudo, entre 5 e 6 Hz. Tá? E na vibração 11 até 15 Hz. A Alessa, que não era bom no tamborim, Lá. não é boa na percussão. Não. Acho que é por isso que ela não gosta de tapotagem. Acho que eu tenho que treinar mais tamborim, então. Porque não sabe tapotar, tá vendo? É sempre assim, tá vendo? Não sabe fazer, cara. Por E isso aí que não fica gosta. falando mal. Ai, que Ô, vergonha. gente, isso ainda é ensinado. Muito. Tipo, em sei lá, Você sabe que assim, ó, técnicas eu ainda- básicas de físio é ensinado. Eu não sei se eu tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, a questão do ensinar. Por um lado, vamos colocar os dois lados aqui. Eu acho que é interessante ensinar como uma técnica, só não que deve ser realizado. Não, só que você tem que complementar Sim. com a evidência, porque isso é uma coisa é ensinar a técnica. Só que a técnica é a técnica. Sim. É igual te dar um martelo e não explicar pra que funciona. Então assim, né, não serve muito pra muita coisa. E aí, a hora que você mostra a evidência, você fala assim, ó, essa técnica ela é assim e tal, e é isso aqui que a gente sabe dela hoje. Então assim, eu te ensinei a técnica e como que ela funciona. E o porquê não fazer? E provavelmente para essa técnica eu vou chegar à conclusão que, ó, eu tô te mostrando que apesar de eu te ensinar essa técnica, acho que você não deve usar. E aí tem um outro lado que eu fico pensando, se é uma técnica que a gente já sabe que não deve usar, talvez a solução seja não ensinar. Porque a gente já sabe. E aí a única questão é, a gente tem uma certeza de evidência tão grande a ponto de falar não devemos mais ensinar porque não se deve mais usar para sempre. Eu só acho... Em nenhuma situação. Então, Mas eu discordo em não ensinar. Porque quando o aluno for confrontado com... Se ele nunca ouviu, ele não vai Isso. saber como... exato. Eu acho que- Esse é um ponto. Não porque ensinar a fazer vão a pedir pra ele técnica, mas fazer. explicar o que é. Né? E o porquê não. Eu não preciso, tipo, fazer uma aula prática pra fazer isso. Nem tem porquê, né? Não, Mas dizer o que assim, é. você não precisa gastar 2 horas pra falar sobre isso. Você pode Sim. gastar 20 minutos, Sim. porque a única questão é assim, eu ensinar pro aluno que o dia que chegarem pra ele no hospital e falar assim, você pode fazer tapotagem nessa criança? E ele vai saber discutir, explicar o porquê não. E é isso. Só. Sim. É o suficiente, talvez isso seja o suficiente até chegar um ponto que todo mundo vai saber e aí eu não preciso mais ensinar pra ninguém, porque ninguém vai ser questionado a respeito disso. Eu vou além. Eu acho que, óbvio que eu não sei, não conheço todos os serviços educacionais aí. Mas geralmente as aulas são essa técnica, essa técnica, essa técnica, essa técnica, e não se fala sobre o que é necessário para se remover o muco. Qual é o impacto da vibração? Qual é o impacto do fluxo? Então, as técnicas sobre isso. Igual o consenso de Lyon dividia lá em 94, pô. Então, você tem aqui técnicas de fluxo, técnicas percussivas. E qual é o impacto disso sobre? E aí, depois você discute. Você, nas técnicas percussivas ou vibratórias, você precisa de pelo menos 25 a 35 Hz. Essas técnicas alcançam? Não, entendeu? E aí você fica tranquilo. E aí você... Porque eu acho que tá faltando em algumas formações, não tô falando todas, tá, gente? É você ensinar a fundamentação, de onde vem, o porquê vem. E não só ficar ensinando o povo a dar tapa nas costas dos pacientes, porque muitas vezes é isso que acontece. Tá? Eu lembrei que eu tenho um grupo de WhatsApp, eu até abri aqui, com a Evelyn e com a Etienne, chamado Nós Tapota, mas não breca. E o grupo é porque a gente fica, na época que mais polemizou, que o pessoal ficava brigando com a gente na internet, era um grupo que a gente tinha pra ficar trocando artigos sobre a ineficiência da tapotagem ou de outras técnicas. E a Evelyn e a Etienne, pô, são duas referências, precisa convidar as duas, pô.
Elas foram lá na Gazeta lá, mano. Ah, verdade. Mó legal o programa delas, velho. Eu não assisti, mas eu vi que ela postou lá. Mó legal, pô. Eu vou mandar aqui no grupo Nós Tapota Mais no Breca. Vem, pô.